paz, queridos. Estamos começando mais um programa das Igrejas Batista Renascer e é com muito prazer que a gente chega até a sua casa trazendo uma mensagem do coração de Deus para a sua vida. Hoje, o tema da nossa mensagem é: existe alguma coisa impossível para Deus? Antes de nós começarmos a nossa pequena meditação, eu gostaria de fazer um convite especial a você. Toda terça-feira, em uma das nossas igrejas, nós temos a nossa corrente 7 Passos para a Vitória, às 19h30. Ali nós oramos e intercedemos a Deus por aqueles que necessitam da nossa oração. Quem sabe você tem alguma causa impossível diante dos olhos humanos, mas para Deus nada é impossível. Vem estar conosco toda terça-feira a partir das 19h30. Na quarta-feira, a partir das 15 horas, nós temos a nossa tarde da bênção. Ali nós oramos e intercedemos ao Senhor. Vem estar conosco toda quarta-feira a partir das 15 horas. Na quinta-feira, a partir das 20 horas, nós temos a nossa reunião de células, que são as nossas reuniões nos lares. Caso você tenha interesse de estar participando, nos procure e nós estaremos te direcionando à célula mais próxima da sua casa. No sábado, às 19h30, nós temos o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. No domingo, a partir das 9 horas, nós temos a nossa escola bíblica dominical. Ali as crianças, os jovens têm todo o ensinamento dentro do que a palavra de Deus diz. Ali nós temos um momento oportuno para você estar tirando as suas dúvidas. E às 19 horas nós temos o nosso culto de celebração. Será um prazer ter você conosco. Todos os domingos a partir das 19 horas. Hoje o tema da nossa mensagem é: existe alguma coisa impossível para Deus? E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 18, a partir do versículo 9, que diz assim: Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: Voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos de idade, bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso, riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velha, meu senhor, já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: porque Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz, agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu: eu não ri. Mas ele disse: não negue, você riu. Hoje, o tema da nossa mensagem é: existe alguma coisa impossível para Deus? Algumas vezes nós começamos a pensar na limitação humana e por causa das circunstâncias que nos rodeia, da vida em que nós vivemos, nós pensamos que algumas coisas não têm jeito de acontecer na nossa vida, até mesmo por causa das nossas limitações. Mas quando nós começamos a meditar nesse texto, nós começamos a observar que lá no capítulo 12, Deus chama Abraão. O texto vai dizer que Abraão ele morava num lugar e Deus aparece a Abraão no capítulo 12, a partir do versículo 1, que diz assim: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E farei de você um grande povo e o abençoarei. O Senhor tira Abraão do meio do que ele vive e leva Abraão para um outro lugar. E ali o Senhor faz uma promessa que faria de Abraão um pai de uma grande nação. Só que Abraão já estava nessa época aqui em que Deus chamou ele. Abraão já estava numa idade bem avançada, mas ele não duvidou no seu coração. Pelo contrário, ele seguiu a orientação do Senhor e ele saiu do meio dos seus parentes e saiu do meio da terra que ele vivia com Sara, sua mulher, e foi para a terra que o Senhor havia ordenado. Passaram muitos anos e o Senhor ainda continua afirmando a promessa que ele havia feito a Abraão. E quando nós nos deparamos com esse texto aqui, nós observamos que o Senhor aparece a Abraão. Ali aparecem 3 homens que
vem visitar Abraão e Abraão manda que aqueles 3 homens, aqueles mensageiros do Senhor, manda que Sara vá preparar alguma coisa para aqueles homens. E quando Sara está ali preparando, Abraão fala que eles não deveriam sair sem antes se alimentar naquele lugar. E Abraão serve todo aquele alimento para aqueles 3 homens. E na hora que eles estavam ali, aqueles homens perguntam acerca de Sara. E o texto vai dizer que Abraão fala assim, olha, Sara está ali dentro da tenda. E Sara estava escutando aquela conversa. E quando aqueles homens liberam a palavra, falam assim, olha, Abraão, quando eu voltar aqui na primavera, Sara terá um filho. Quando nós lemos isso, no versículo 10 diz assim, então disse o Senhor, voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos de idade bem avançadas. Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso, riu consigo mesma quando pensou, depois de estar velha, o meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Então Sara, ela começa a pensar assim, ué, mas será que eu terei esse prazer ainda depois de velha? E ela duvida no seu coração e começa a rir, não acreditando que aquela promessa seria verdadeira na sua vida. Quem sabe você que está me assistindo tem tido algumas dúvidas acerca do que o Senhor pode fazer na sua vida. Eu quero te dizer, como aqueles homens que apareceram na vida de Sara, não duvide do agir do Senhor na sua vida. O texto vai dizer que Sara, ela sabia das circunstâncias e era verdade. Sara já estava numa idade bem avançada e ela, pelas circunstâncias humanas, olhando pelos olhos humanos, Sara jamais poderia ter filho. Mas ela conhecia o Deus em que Abraão havia servido, porque o Deus que Abraão servia era um Deus que supria todas as suas necessidades. Mas mesmo assim, ela duvidou e ela começou a rir das possibilidades que haviam de existir. Quando nós lemos esse texto, nós observamos que aqueles homens logo respondem, porque Sara riu, poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? E hoje eu te pergunto, existe alguma coisa impossível para o Senhor realizar na sua vida? Quem sabe você ainda não acredita que Deus pode mudar a sua vida, que Deus pode transformar a sua vida, que Deus pode operar um milagre. Eu quero te dizer como esses homens disse para Sara, existe alguma coisa impossível para Deus? E o mais interessante é que aqueles homens, eles falam assim, olha, Sara riu. Aqueles homens sabiam o que estava no coração de Sara. Existem muitas pessoas que, como Sara, elas negam. Eu não ri não, eu não fiz isso não, eu não duvidei de Deus não. Mas Deus, Ele conhece o nosso coração. E nem porque Sara duvidou, Deus deixou de agir. Quando nós começamos a ler no versículo 21, no capítulo 21, Deus cumpre a promessa dele. E Deus dá um filho a Abraão. No capítulo 21 diz assim, o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque a seu filho, que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão circuncidou conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse, Deus me encheu de riso, e todos os que souberam disso rirão comigo. E acrescentou, quem diria Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho
em sua velhice. É interessante ver o agir do Senhor na vida de Sara, que mesmo diante de todas aquelas circunstâncias, mesmo o impossível aos olhos dela jamais acontecer, Deus cumpriu a sua promessa e deu Sara um filho mesmo na velhice. Quem sabe você tem duvidado do agir de Deus, mas eu quero te dizer, existe alguma coisa impossível para Deus? Deus pode mudar a sua vida ainda hoje. E com essas palavras, eu gostaria de fazer uma oração pela sua vida, para que a dúvida não invada seu coração, como invadiu o coração de Sara. Vamos orar. Senhor, eu coloco a vida dessa pessoa que está me assistindo. Quem sabe, Senhor, pelos olhos humanos ela não tem visto saída para os seus problemas. Ela tem pensado que não tem mais jeito para a sua vida. Mas, ó Deus, eu peço para que a dúvida não venha invadir o coração dessa pessoa e que ela possa ver, possa enxergar o agir do Senhor, que o agir do Senhor vem no tempo certo e na hora certa. Eu peço para que o Senhor venha estar visitando o coração dessas pessoas, para que elas possam entender que o agir do Senhor é o melhor nas nossas vidas. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de reforçar o meu convite a você. Toda terça-feira, em uma das nossas igrejas, nós temos a nossa corrente 7 Passos para a Vitória. Ali nós oramos, intercedemos ao Senhor. Toda terça-feira, a partir das 19h30. Na quarta-feira, a partir das 15 horas, nós temos a nossa tarde da bênção. Ali nós oramos e tiramos apenas 1 hora do nosso dia para estarmos intercedendo por aqueles que necessitam da nossa oração. Na quinta-feira, a partir das 20 horas, nós temos a nossa reunião de células, que são as nossas reuniões dos lares. Ali nós aprendemos mais acerca da palavra de Deus. Caso você tenha interesse de estar participando, nos procure e nós estaremos te direcionando à célula mais próxima da sua casa. No sábado, a partir das 19h30, nós temos o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. No domingo, a partir das 9 horas, nós temos a nossa escola bíblica dominical. Ali, as crianças têm um ensinamento dentro do que a palavra de Deus diz, os jovens, os juniores, os adultos. E caso você tenha alguma dúvida acerca da Bíblia, ali nós temos um momento oportuno para estarmos tirando as nossas dúvidas. E às 19 horas, o nosso culto de celebração. Será um prazer ter você conosco. Mas caso você não possa estar em nenhum dos nossos endereços, em Caratinga e região existem muitas igrejas comprometidas com o reino de Deus. Não deixe de estar na casa do Pai. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida. Até o nosso próximo encontro.